Olá, senhoras e senhores, manos e minas aqui do canal Desculpe, mas eu tive que falar. Estou falando baixo porque é tarde, então me desculpem, tá? Põe um fone de ouvido aí que vai ser bem melhor para vocês acompanhar o áudio. Fazendo algumas pesquisas, eu adorei o tema do uso progressivo da força e vou tentar explicar para vocês como que funciona a atitude do policial referente ao uso progressivo da força. O que a lei basicamente determina. Bem, vamos colocar duas pessoas. Né? Vou deixar bem explicado aqui. O policial e a pessoa que está sendo abordada. Se essa pessoa se altera, aliás, a abordagem acontece. O policial começa a dizer para a pessoa e fazer pedidos, porque esse é um direito que o policial tem. De pedir e de dar alguns comandos, por exemplo, documento, né, conferir a pessoa, conferir dados e tal. E o cidadão, ele tem o dever de oferecer essas identificações para o policial, certo? Até mesmo para a gente se conhecer, é assim que funciona a relação, né? Esse é o trabalho dele, ele vai identificar você e você vai se apresentar com os seus documentos. A partir do momento que essa parte se exalta ou se sente ofendida, diminuída, coagida com a ação policial, se ela perde a noção do que ela está fazendo e ela começa a subir a voz para o policial ou algum tipo de atitude agressiva, o policial, na intenção de coibir essa ação para que ela não saia, né, do controle, a partir do momento que a pessoa começa a discutir, pode acontecer que ela não entenda a ação policial e aí ela começa a não obedecer os comandos, porque o ato seria simples. O policial aparece, aborda o suspeito, pede as identificações e aí a coisa desenrola. Quando isso não acontece por parte da pessoa que está sendo abordada, ela vai elevar a voz e aí vai vir os comandos para que a pessoa possa se orientar, que mesmo que ela continue reclamando, o policial vai fazer o trabalho dela, que é a abordagem. Não conferindo nada, ele vai liberar a pessoa vai reclamando, vai xingando, vai embora e tá tudo certo. Né? Em casos extremos é assim que acontece. No caso onde somente abordagem. Então, partindo da premissa de que a partir do momento que a conversa sai do controle, a pessoa eleva a voz, aí o policial dá o comando para coibir, né, a atitude agressiva da pessoa verbal, atitude agressiva verbal da pessoa, certo? A pessoa já não obedece os comandos verbais. Há um momento onde a pessoa ela precisa ser levada ao DP para se explicar, porque não dá para conversar com o policial, então a gente vai levar a autoridade policial, que no caso é o delegado que vai lavrar um boletim de ocorrência. A pessoa, por não entender o procedimento, ela vai se sentir mais ofendida ainda. Se isso acontecer e ela passar dos limites, né, aí vai ser o ato de prisão por desacato. E aí vai ser representada lá para o delegado, vai ser ouvida, enfim. Caso a pessoa resista, o policial, a pessoa começa a resistir. Então o policial vai e parte o quê? Para a prisão, certo? Se isso acontecer, ele vai fazer o uso progressivo da força, que seria no caso o quê? As mãos. Então, a partir do momento que ele fala, não, você está preso. A partir do momento que a pessoa não se entrega, ele é obrigado a fazer o uso da força. Que força é essa? Pegar a pistola logo de cara? Não. Ele vai tentar prender com as próprias mãos. A partir do momento que essa pessoa reagir com as próprias mãos, o policial ele pode pegar um spray de pimenta ou um cacetete, porque a intenção é sempre reprimir. Quando a situação começa a sair do controle e essa pessoa escapa, se desvencilha, como o exemplo que eu vi que estava em duas pessoas aqui no YouTube, e aí uma das pessoas pega uma enxada. Então o policial ele larga o cacetete mediante uma arma branca de alta velocidade, né? Ele saca a pistola. Então você vê que nesse vídeo, primeiro ele conversa com o cidadão, não consegue, usa os comandos verbais, senhor, por favor, se vire, senhor, por favor. Quando essa pessoa ela resiste, ele decide levar essa pessoa detida, não presa, detida, a pessoa não aceita, eles entram em luta corporal, aí
uma das pessoas, que isso está na lei, se você abordar uma pessoa que está em 2 ou 3, e mesmo que na mão, se elas resistirem a você, você pode puxar a pistola. Porque aí já são 2 contra 1. Um cacetete, talvez. Aí vai da capacidade de cada um. Né? Pelo menos é o que eu entendo. Tá? Se eu tiver errado, alguém me corrija aí. Então, nesse caso, aí eles entraram em luta corporal porque os dois, um resistiu e o outro atacou o policial, certo? Havendo esse ataque, o policial pegou o cacetete. Pegando o cacetete, um deles se desvencilhou do polícia e pegou uma enxada. Nesse momento, o policial guarda o cacetete e e saca a pistola. Então, só para vocês entenderem que a abordagem policial, ela nada mais é do que uma verificação a partir do momento que existe uma atitude que na interpretação pode ser suspeita. Não há o porquê se ofender, é uma atitude, é uma avaliação pessoal. Apesar de você cumprir as leis do Estado, é um julgamento pessoal. Não existe nada de lei ou de estatuto que diz que suspeito é isso ou é aquilo. Vai de acordo com a base de vida, de estrutura, de vivência que você teve. A partir do momento que existe essa suspeita, você vai fazer abordagem. A abordagem, você pega os documentos e faz uma revista. Isso é normal. Normal. Eu já passei diversas vezes por isso, nunca tive nada de ilícito comigo, então nunca me senti coagido, né? A não ser 2 vezes na minha adolescência, onde eu estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado. Passou das 10 horas da noite, eu deveria estar em casa. Aliás, essa foi uma vez que eu estava, né? Passou das 10 horas da noite, eu estava na rua. E a segunda foi que, com os amigos, a gente passou na contramão, numa avenida que tinha acabado de ser reformada, não tinha sinalização, ela era mão de 2 sentidos e ela se tornou mão única. Só que o asfalto tinha acabado de ser recapeado, não tinha faixa branca, nem amarela, nem nada, nem seccionada, nem contínua, nada, não tinha placa, tinha acabado de ser feito, isso foi em Diadema, e a gente passou escutando um rap, né, na contramão, na frente da Força Tática. Quer dizer, não foi uma atitude, nem de longe deixou de ser suspeita, né? Com 3 integrantes dentro de um carro, rebaixado, né? Complicado explicar. Então a abordagem policial ela foi inevitável lá na frente. Aí vem aquela atitude que eu já fui adolescente, qual que é? Você acelerar o carro. Então nós aceleramos, passamos o bairro, quando a gente estava chegando perto de casa, a polícia encontrou o veículo e fez a abordagem da gente, e a gente foi tratado conforme a nossa atitude mostrou, o nosso grau de suspeito. Então a gente foi tratado como tal. Depois de alguns anos que eu fiquei adulto, cresci, eu entendi que a minha atitude foi realmente fora dos padrões de um cidadão comum. Então, espero que vocês consigam entender que a abordagem policial ela é normal, ela acontece, ela é feita, vai verificar os seus dados, não quer saber se você tem dívida, SPC, Serasa, quer saber se você é um criminoso, né? E isso é normal, isso não é para te humilhar, tá certo? Então, o policial ele vai te abordar, ele vai te dar comandos, você executa os comandos, feita a verificação, se você não vai oferecer risco para ele, para que ele possa ter um parâmetro de uso progressivo de força. Então, se eu obedecer os comandos policial, se eu executei exatamente o que ele me pediu, provavelmente eu não vou ter maiores problemas. Aqui no Brasil a criminalidade está muito grande. Dificilmente o policial ele vai te abordar sem uma pistola, né? Dificilmente, geralmente vai estar em punho, e até que se prove o contrário, ele não quer perder a vida, né? Ele não vai ficar de peito aberto. Então, vou dar um exemplo, você está de moto, certo? Está com garupa, é arma em punho, porque o risco naquela abordagem pode ser muito grande. Agora, você pega um tiozinho, cara, tipo, vindo de motoca, de regata, você tá vendo que ele não tem nenhuma arma ali na cintura, que é possível fazer essa verificação, né? Você vai ver que o policial dificilmente ele vai vir com uma pistola. Existem lugares onde o incidente, o risco, a criminalidade é muito grande, e aí pode acontecer de você ser abordado com uma pistola. Talvez com ela apontada para o chão, talvez com ela apontada para você,
Mas você não tem que se ofender com isso. Nem se você for preto, nem se você for branco, nem se você for amarelo, nem se você for azul. Porque isso faz parte. Eu já fui abordado assim, né? Se a gente for falar de racismo, né? Eu que sou considerado no meu RG como pele como branca, né? Como uma denominação específica, ficou branca. Eu já também sou abordado com pistolas, em punho, isso acontece. E em nenhum momento eu me ofendo, porque eu sei que aquilo é para defesa dele. É mais por medo dele ser alvejado do que na intenção de machucar alguém que ele não conhece. Então nesse ponto eu fico tranquilo. É lógico que existem alguns padrões e alguns casos de incidência, né? Que aí vão entrar em pormenores, em detalhes, porque é difícil, porque a pessoa que se sente vítima de preconceito, não há o que eu particularmente possa falar para dizer para você que não é racismo ou o que é racismo. Isso é uma coisa pessoal que cada um vai sentir, né? Eu conheço pessoas negras ou pele pardas que elas desconhecem o sentimento de racismo ou de exclusão. Elas desconhecem a atitude, o jeito de falar. Você vê que ela não foi afetada, ela não foi ofendida, ela não se sentiu ofendida durante a vida de uma maneira que isso se perpetuasse dentro do ser dela. Tá correto? Então é um caso pessoal que só quem viveu sabe o que é, só quem passou que sabe dentro de si. Mas saiba que é um processo legal. Você pode ser abordado dependendo da situação, né? A gente sabe que o lobo ele sempre vai se vestir de cordeiro, né? Então às vezes a pessoa vai falar assim, pô, mas eu sou um cidadão de bem. Fala, pois é, só que o bandido, o meliante, o marginal, ele não é um tapado. E quanto mais sinais de inteligência, né, de maturidade, dentro daquele universo que ele tem de inteligência, vamos fazer esse comparativo, ele tiver, maior vai ser a capacidade dele de observar padrões e de se camuflar. Por isso que existe essa atitude. Mas partindo da premissa onde você entende o que é abordar e o que é ser abordado, o risco que você corre e o risco que você vai oferecer, a partir do momento que você entende o contexto da história, onde você congela a cena como se fosse um filme, um DVD, uma película, né? E você sai do seu corpo e observa aquela cena quase que em 3D, igual o filme Matrix, e você consegue enxergar cada indivíduo sem um preconceito, apenas na curiosidade de estar no lugar de cada um deles, você vai entender que cada um faz o melhor que pode, sempre visando o quê? A si mesmo, né? Ninguém gosta de ser abordado, mas também ninguém gosta de morrer por nem que seja por seus ideais. Acho que ninguém quer morrer, na verdade, de maneira idiota, de maneira nem o mais suicida que esteja envolvido nessa área, ele vai querer morrer por uma besteira qualquer, né? Salvo exceções, evidentemente, aí, que é um assunto bem amplo. Então, tem essa noção, tem essa atitude que a abordagem ela trabalha dessa maneira, certo? São aí 13 minutinhos de vídeo, chega, né? Obrigado, pessoal. Esse é o Massaro e eu tive que falar.